No vídeo anterior, abordei o experimento original de Henry Cavendish e o funcionamento e diferença entre a balança de Cavendish e a de Coulomb. Nessa segunda parte, abordarei os argumentos sobre a influência de forças eletromagnéticas na balança de Cavendish. Um dos argumentos mais utilizados para descredibilizar o experimento de Cavendish é a alegação de que a atração entre as esferas seria causada por interações eletromagnéticas, oriundas das esferas ou do meio. Contudo, muitos apenas enunciam essa afirmação sem desenvolvê-la, enquanto outros utilizam-se de termos ou descrições de forma imprecisas, desconsiderando aspectos cruciais das interações eletromagnéticas, como a resposta específica de diferentes materiais sob tais influências, ou mesmo fazendo generalizações acerca das mesmas. Como exemplo disso, a suposição de que o ar ambiente conduz fluxo de elétrons pelo simples fato dele ser formado por átomos que contêm cargas elétricas, ignorando fatores determinantes para a condutividade de um meio, como ionização, além de ignorar a neutralidade dos átomos. Que poucas pessoas perceberam. A princípio nós sabemos que todo o universo é composto por átomos, e os átomos são compostos por elétrons, prótons e nêutrons. Mas vamos deixar o nêutron de lado, pois ele não tem carga não super relevante nesse contexto. Você vai entender logo. Elétrons têm carga negativa, enquanto os prótons têm carga positiva. Entendendo isso, chegamos a uma conclusão em que vivemos no universo eletromagnético. Como o menino disse aqui no vídeo, ele está correto, para você fazer o experimento de massa treino massa, você precisa fazer isso no vácuo. Não pode ter fluidos, não pode ter ar. Porque o que acontece no fluxo de ar? A questão da balança de Cavendish é que, como existe um fluido aqui, entre esses objetos, um meio por onde o ar se propaga, as matérias do ar se propagam, isso aqui faz com que haja um fluxo de elétrons, de eletromagnetismo, entre esses objetos. Então é o seguinte, pelo fato de haver aqui o fluido do ar e o fluxo dos elétrons, existe a indução eletromagnética. O que vai acontecer? Tem uma indução. Esses objetos, eles vão eventualmente acabar se aproximando. Por isso que não é válido. Outro exemplo de confusão terminológica é em um vídeo onde o Super Xandão mistura os termos magnetismo e energia eletrostática em uma determinada situação. Plana, a NASA é uma frase, você não sabe a frequência das águas, é logicamente possível agora fazer curva, só pensar um pouco. Olha o exemplo que a garotona da NASA vai dar. Olha o que ela tá fazendo aqui, ó. Ela tá utilizando de eletromagnetismo. Vocês sabem disso? Vocês sabem, né? Que se vocês esfregarem o objeto na cabeça de vocês, ele vai absorver magnetismo, né? Vocês sabem, isso aqui se chama energia estática, tá? Tais inconsistências evidenciam uma compreensão superficial do tema. Primeiramente, vamos compreender o que é um eletromagnetismo. Esse termo é frequentemente empregado em contextos que envolvem interações elétricas e magnéticas. É comum que pessoas resumam um fenômeno como eletromagnetismo sem especificar o mesmo, ou se referir a termos como lei do eletromagnetismo, de forma generalizante. Mas o que de fato é o eletromagnetismo? Este termo refere-se ao conjunto de fenômenos que integram aspectos elétricos e magnéticos. A descrição dessas interações foi unificada historicamente pelas equações de Maxwell, que formam a base da teoria clássica do eletromagnetismo. Já no contexto da mecânica quântica, essas interações são descritas pela eletrodinâmica quântica. Historicamente, os fenômenos elétricos e magnéticos foram investigados separadamente, devido às suas características distintas. Contudo, sempre houve suspeitas de que fossem manifestações interconectadas. Não há uma lei única chamada de lei do eletromagnetismo, mas sim um conjunto de leis que descrevem essas interações, formando um arcabouço teórico abrangente. As 4 equações de Maxwell relacionam os conceitos de carga elétrica, corrente elétrica e os campos elétricos e magnéticos, além de demonstrar que a luz é uma onda eletromagnética, unificando a óptica ao eletromagnetismo. Passando aos argumentos que relacionam o eletromagnetismo ao experimento de Cavendish, a análise será focada nas respostas da matéria à influência de campos magnéticos, bem como nas leis de Faraday e Ampère, que descrevem a relação entre campos e correntes elétricas. Um argumento específico é que, sendo o chumbo um material diamagnético, as esferas do experimento interagiriam mesmo dentro de uma gaiola de Faraday. Mas o que é o diamagnetismo? Para essa resposta temos a abordar a estrutura atômica. Como sabemos, no átomo, temos a interação entre o elétron e o núcleo atômico. Nessa interação, o elétron comporta-se como uma minúscula espira de corrente elétrica e, de forma análoga, produz o campo que chamamos de dipolo magnético. É como se o elétron fosse um pequeno ímã. Na maior parte da matéria, o campo magnético é nulo, uma vez que os momentos de dipolo magnético de cada átomo apontam em direções aleatórias, de forma que se anulam mutuamente.
Quando aplicamos um campo magnético, vamos ter diferentes respostas dos dipolos magnéticos, e com base nessas respostas classificamos a matéria em paramagnética, diamagnética e ferromagnética. Em situações que envolvem paramagnetismo, elementos como o alumínio e o oxigênio alinham seus dipolos magnéticos com o campo externo, contudo, sua resposta é bastante fraca, sendo necessários cenários com condições específicas, como temperatura, pressão, meio e fortes campos magnéticos. No diamagnetismo, os dipólios se opõem ao campo externo, ou seja, observamos repulsão magnética. Esse é o caso do chumbo, água, bismuto e cobre, e esse fenômeno, assim como o paramagnetismo, é bem sutil, sendo mais perceptível em situações que envolvem supercondutores. O ferromagnetismo, que é um tipo de magnetismo bem comum, apresenta uma resposta forte a campos externos, onde a magnetização pode durar dias mesmo se a fonte de campo externo for removida e desligada. Quando materiais ferromagnéticos são magnetizados, chamamos eles de ímãs permanentes. Essa característica é interessante, uma vez que no paramagnetismo e diamagnetismo o alinhamento de dipolos magnéticos cessa a partir do momento que não temos mais a aplicação do campo magnético. No experimento de Cavendish, as esferas utilizadas são de chumbo, ou seja, esferas diamagnéticas. Não temos um campo externo aplicado, e ambas as esferas estão com um campo magnético nulo. Mesmo se tivéssemos um campo externo, ele teria que ser bastante forte, e ainda assim, teríamos repulsão e não atração. Outro argumento é que a matéria cria indução eletromagnética, pois o ar possui elétrons, o que o torna eletromagnético, e que, para a experiência ser válida, ela teria que ser realizada em uma câmara de vácuo, com a matéria anulada. Primeiramente, embora o ar seja composto por átomos contendo prótons e elétrons, isso não implica a existência de fluxos de elétrons ou na ocorrência de indução eletromagnética sob condições normais. Os átomos no ar são majoritariamente neutros, e a quantidade de elétrons livres é insuficiente para formar correntes elétricas. O ar, em condições ambientais, é um isolante elétrico, diferentemente de materiais como o cobre. A alta condutividade do cobre deve-se à sua estrutura cristalina metálica, onde os elétrons de valência estão fracamente ligados aos núcleos, formando um mar de elétrons que permite a movimentação livre desses portadores de carga. Por outro lado, o ar é uma mistura gasosa composta predominantemente por moléculas com ligações covalentes, nas quais os elétrons estão fortemente compartilhados entre átomos específicos. Esses elétrons permanecem localizados em torno das moléculas, não formando sistemas deslocalizados como nos metais. Elétrons livres no ar só aparecem em situações específicas, como em gases ionizados, plasma ou durante descargas elétricas. A capacidade do ar de resistir à condução elétrica é definida por sua rigidez dielétrica. Quando o campo elétrico aplicado supera esse limite, ocorre a ionização do ar, que passa a conduzir eletricidade, podendo formar um arco elétrico. Outro problema é a forma como o Super-Chandon interpreta a lei de indução eletromagnética. O que ele descreve no vídeo se encaixa muito mais na lei de Ampère, e não na lei da Faraday, que a variação temporal do fluxo magnético em um circuito induz uma força eletromotriz, gerando uma corrente elétrica. O sinal negativo na equação reflete a lei de Lenz, indicando que a corrente induzida se opõe à variação que a originou. Já a lei de Ampère relaciona a corrente elétrica ao campo magnético gerado por ela. Contudo, o ar, em condições normais, não apresenta condutividade suficiente para gerar os fenômenos descritos. Então, eu pedi pra eles me provarem através do experimento. Por isso que deveria ser fácil, né? Provar a existência da gravidade, que seria massa atraindo massa. O Lucas não apresentou nenhum porque nunca sabe. Não tem esse experimento. Ele citou Cavendish, mas Cavendish é o que todos citam. E o argumento já foi refutado há anos atrás. A balança de Cavendish, ela vem da balança de Coulomb, ela tem indução eletromagnética. É assim que as moléculas se atraem naquele experimento. Então, para fazer o experimento de massa atraindo massa, deveria haver um ambiente onde não houvesse a questão da pressão. Deveria ser um ambiente de baixíssima pressão, quase que um vácuo. Sobre a necessidade de a experiência ser feita em câmaras de vácuo. Alguns laboratórios já realizaram essa experiência em câmaras de vácuo com gaiolas de Faraday, utilizando novas variações do aparato e diferentes materiais. Há vídeos dessa experiência sendo realizada no vácuo, além de diversos artigos científicos. Alguns podem alegar que a experiência não foi realizada em vácuo perfeito e que isso seria necessário para validar a gravidade.
No entanto, existe um problema nessa argumentação. Se os efeitos de interferência, como o arrasto do ar ou interferências eletromagnéticas, predominassem sobre a gravidade ou, mesmo, se ela não existisse e o sistema fosse regido por essas interações, a redução dessas influências por meio de câmaras de vácuo e gaiolas de Faraday levaria a mudanças significativas na constante gravitacional, como a incapacidade de medi-la, com seu valor caindo drasticamente. Contudo, replicações rigorosas do experimento de Cavendish, realizadas com diferentes materiais, técnicas e configurações, têm consistentemente obtido valores dentro de margens de incerteza conhecidas, não chegando a cair nem pela metade. Assim, concluímos a análise. Se, mesmo assim, isso não foi capaz de te convencer, é porque você mesmo se condicionou a não entender, e não há nada que se possa fazer. Como diria uma certa pessoa, não dá para ensinar todo mundo, principalmente quem não quer entender.